Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Quero que você acompanhe aí comigo o que nós vamos tratar, tudo bem? Vamos falar a respeito dos conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde pública, ok? Vamos lá, né, para os conceitos. Bom, a primeira coisa que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui para usar minha mesa digitalizadora para escrever aí para você e anotar as informações mais pertinentes, tá? Então vamos lá, ó. Seguinte, definição de indicador segundo a OMS. A primeira coisa que a gente precisa ter é a definição de indicador. Porque é o seguinte, ó, quando a gente se falar sobre eficiência, eficácia e efetividade, significa dizer que a ideia aqui é fazer um processo de avaliação do desempenho, tá? Na verdade, avalia o desempenho. E para avaliar o desempenho, você precisa de quê? De indicadores de desempenho. Aliás, eficiência, eficácia e efetividade tem a ver com, justamente, são os indicadores de desempenho, para saber se a gente está no rumo certo, ok? E os indicadores, olha, são parâmetros utilizados com o objetivo de avaliar, olha só, tem a ver com o que eu acabei de explicar para vocês, né? Sob o ponto de vista sanitário, a rigidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades consideradas da mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo. Então, na verdade, para fazer essa avaliação de desempenho, é preciso, na verdade, coletar dados, ter informações do passado, do presente, para que você possa enxergar um possível futuro. Inclusive, aqui na gestão, a gente costuma chamar isso também de planejamento por cenários. Tá? Planejamento por cenários. É quando você tem informações aqui do passado, presente, e obviamente procura enxergar um futuro, um possível cenário. Normalmente a gente vai ter cenários múltiplos, né? Que a gente vai chamar de planejamento por cenário prospectivo. Você vai enxergar vários cenários, possíveis cenários. Continuando, vamos lá. Definição de indicador. É um instrumento de mensuração. O que é mensurar? Mensurar é você medir, ok? Para o gerenciamento, avaliação e planejamento das ações em saúde, possibilitando mudanças efetivas, porque você só pode mudar alguma coisa se você medir, se você entender aquilo, tá? Nos processos e nos resultados, através do estabelecimento de metas e ações prioritárias que garantam a melhoria contínua e gradativa de uma situação ou agravo. Tá vendo aqui? Interessante, ó, melhoria contínua. Isso aqui, na gestão, a gente chama até de ciclo PDCA. Tá? O que é o PDCA? Você tem aqui o Plan, Do, Check e Act. Então, você tem planejar, do de executar, checar ou verificar e ter uma ação corretiva. É um ciclo de melhoria contínua. Ok? Indicadores de desempenho. Então, nós vamos ter indicadores de estrutura, entendidos como recursos utilizados, no caso, recursos físicos, humanos, materiais, instrumental, normativo e administrativo, fontes de financiamento. Então, são chamados de indicadores de estrutura. Temos também os chamados indicadores de processo, implicam as atividades relativas à utilização de recursos nos seus aspectos quanti e qualitativos, média de permanência, taxa de ocupação, índice de giro, rendimento da sala cirúrgica, cirurgias por diagnóstico. Então, são indicadores de processo. Processo é um conjunto de ações, né? Conjunto de atividades, operacional aqui no caso.
Indicadores de resultados correspondem às consequências da atividade do estabelecimento ou profissional para a saúde dos indivíduos ou população, satisfação da clientela, morbidade e mortalidade. No ano, a escolha dos indicadores deve orientar-se em 3 ângulos: eficiência. Eficiência tem a ver com custo-benefício. Eficiência é utilizar recurso da maneira certa. Bom, utilizar o recurso da maneira certa. Podemos dizer que eficiência é você fazer mais com menos. Ok? Sentido. Eficácia, ações desenvolvidas versus alcance dos resultados previstos. Então, aqui é quando nós temos o alcance dos objetivos. Ok? Por fim, nós temos a efetividade. Resultados alcançados em relação aos benefícios ou mudanças gerais. Então, resultados alcançados em relação aos benefícios ou mudanças gerais, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter aqui, no caso, aquilo que vai causar impacto, satisfação, certo? Vai surtir efeito, né? Vai ter surtir efeito aqui no caso, uma mudança, por isso que fala mudança, tá? Transformação. Beleza? Vou te dar um exemplo, fica mais prático aí você entender isso. Chega a gente está passando por uma pandemia, e aí, né? Estamos passando por uma pandemia e a gente precisa de uma vacina contra o coronavírus, beleza? Aí chegam essas vacinas, só que não na quantidade que dá para vacinar toda a população. Então se escolhe o público-alvo, crianças, idosos e gestantes, por exemplo. Aí vai lá e chega num posto de saúde essas vacinas para vacinar o público-alvo. Porém, lá no decorrer do posto, da campanha de vacinação, acabam vacinando pessoas que não são público-alvo ou acaba desperdiçando lotes de vacinas porque esqueceram de colocar na refrigeração, alguma coisa assim, gerador. Então, logo você tem o quê? A ineficiência, né? Que é o contrário da eficiência. A eficiência é você ter aquele recurso utilizado da melhor maneira possível. A eficácia é quando a gente tem um resultado, um objetivo, tipo, vamos vacinar todo o público-alvo, 90% do público-alvo tem que ser vacinado. Alcançamos esse objetivo, esse resultado? Alcançamos. Então, fomos o quê? Eficazes. E efetividade é quando aquela ação ela causa um impacto, uma transformação. Ou seja, qual que era o intuito da vacina? Era imunizar pessoas. Essas pessoas foram imunizadas, elas não precisarão mais sair de máscara casa, ficar passando álcool em gel, alguma coisa assim, opa, deu certo. Então, maravilha, tivemos a efetividade. Ok? Continuando. Indicadores padrão. Média de permanência. Então, indicadores padrão vai medir a média de permanência, número de pacientes dia, número de saídas, taxa de ocupação, número de pacientes dia, número de leitos dia, índice de rotatividade, número de saídas, número de leitos, taxa de mortalidade institucional, número de óbitos, número de saídas, ok? Vai avaliar isso. E temos outros indicadores hospitalares. Infecção hospitalar, infecção da ferida cirúrgica, taxa de necrópsias, taxa de reações transfusionais, mortalidade neonatal, mortalidade perioperatória, erros de medicação, taxas de cesarianas, taxas de readmissões, pacientes dia em leitos por casos agudos, idosos em terapia intensiva e número de cirurgias. Então, tudo isso aí dá para avaliar, fazer o processo de avaliação de desempenho, tá? Indicadores em saúde. Objeto, ações de saúde. Nós temos os custos, qualidade, quantidade, recursos, tecnologia e modelos como objeto. Meio, relatório do SIS, Sistema de Informação aí da Saúde, inquéritos periódicos.
instrumentos de coleta e banco de dados próprio. E o objetivo? Avaliação, planejamento, eficiência, eficácia e efetividade. Então, você tem objeto, meio e objetivo. Ok? Legal, pessoal. Agora nós vamos resolver algumas questões para você observar como que o tema pode cair na sua prova, tá? Aí uma questão que caiu no concurso da Fundação Carlos Chagas, 2015. A questão diz assim: sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, é correto afirmar? Vamos ver. Alternativa A. A eficiência limita-se à avaliação dos recursos empregados, assegurando que eles sejam mínimos. Alternativa B. A eficácia refere-se à avaliação dos impactos de curto prazo. C. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas. Alternativa D. A relação entre os resultados, os impactos e os recursos empregados para alcançá-los diz respeito à eficiência. E a alternativa E. Metas e objetivos estão relacionados à eficácia. Você se lembrar do que eu comentei para você, ó, vou voltar aqui, ó, coloquei até no quadro. Aqui, ó, eficiência está ligado a fazer mais com menos, utilização do recurso. Eficácia, alcance do quê? Objetivos. E efetividade, impacto, satisfação, efeito, transformação. Vamos lá, vamos voltar para a questão. Então, vamos lá. Qual o gabarito da nossa questão? É a alternativa E, pessoal. A alternativa E é o nosso gabarito, porque a A está falando de que a eficiência limita-se à avaliação dos recursos empregados, assegurando que eles sejam mínimos. Na verdade, é verificar que o recurso foi utilizado de maneira correta e não assegurar que ele seja mínimo. Assegurar que ele seja mínimo não é eficiência. Pode até pensar aqui na economicidade. É outro conceito, né? Tá vendo? Alternativa B, a eficácia refere-se à avaliação dos impactos de curto prazo. Não. Curto prazo é eficiência, tá? Eficácia, impacto de médio prazo. Ok? Ó, então, tá vendo? Eu sempre costumo dizer isso. Nas questões, você acaba tendo também conceitos teóricos. Isso já te ajuda bastante, tá bom? C. A efetividade compreende a avaliação da implementação das políticas públicas. A avaliação da implementação das políticas públicas, a gente pode pensar na eficácia, tá? Porque você está implementando. Eu não estou querendo verificar se aquilo surtiu efeito. Eu quero avaliar a implementação da política pública. D. A relação entre os resultados, os impactos e os recursos empregados para alcançá-los diz respeito à eficiência. Cuidado! Impactos diz respeito à efetividade. Certo? E relação entre os resultados significa eficácia. Então, aqui misturou bem a alternativa D. Por isso, nós ficamos com a alternativa E nessa questão, ok? Continuando, mais uma questãozinha aí para a gente resolver. Questão número 2 diz assim, ó, sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, considere. Item 1. Uma ação pode se mostrar eficaz quando alcança determinada meta preconizada pela administração, porém não efetiva, caso não tenha significado atendimento pelo serviço prestado às necessidades do cidadão. Isso está correto? Olha só que interessante, esse item está corretíssimo, pessoal. Por quê? Veja bem, ó, a eficácia está voltada às metas e objetivos. Você viu isso comigo no decorrer da aula. Quando ela não vai ser efetiva? Quando algo não tem significado para o cidadão, né? Ou seja, aquilo tem que causar o quê? Impacto, mudança, transformação. Não causou isso, então não foi efetivo. Então, logo, o item 1 está corretíssimo. Está correto que se afirma apenas em. Então, A tem 1? Tem. B também tem. C já era. D também já era. Ok? 2. A atuação da administração mostra-se eficiente quando se verifica o uso racional e econômico dos insumos na produção do correspondente bem ou serviço. Isso está correto? Tá. Se é eficiente, significa que a gente utilizou o recurso de maneira racional, econômica. Utilizei o recurso da maneira certa. Mais com menos. Beleza. Tudo bem? Ah, mas isso aqui não é economicidade? Não, ele está se referindo
verificar, né? Ali naquela outra alternativa, falava em que você tinha que ter o mínimo possível. Aí, no caso, seria economicidade. Então, o item 2 também está correto. Beleza? Então, A tem 1 e 2? Tem. A B não tem, já era. Beleza? E aí, veja, a gente já achou, se você entendeu aqui o esquema, você já achou o gabarito. Ah, por quê? Porque a A tem 1 e 2, e a gente não pode ter duas alternativas, né? Por exemplo, se eu tiver aqui 1 e 2 está correto? Tá, então, isso aqui, a alternativa A está correta. Aqui tem 1 e 2 está correto. Tá, mas e a 4? A 4 tem que estar errada, gente. Ah, por quê? Porque eu vou te explicar. Porque se a 4 estiver correta, a gente vai ter duas alternativas corretas. Isso não pode acontecer. Então a 4 está errada. Quer ver? Ó? 4. Eficiência diz respeito à prestação de serviço e eficácia corresponde ao custo incorrido para a sua prestação. É justamente o contrário, tá? Eficácia é a prestação de serviço e eficiência ao custo. Então, por isso o item 4 está errado. E a prestação de serviço a gente pode até pensar, se causou impacto e transformação, a gente pode pensar também na efetividade, ok? 3. O impacto final de determinada ação pública mede-se pelo grau da satisfação do usuário e corresponde à sua eficácia. Não, se eu estou verificando a satisfação do usuário, eu estou, na verdade, tratando da efetividade, ok? E ainda fala, independentemente da eficiência medida pela avaliação de desempenho realizada pela própria administração. Bom, então o item 3 também está errado e ficamos com a alternativa A nessa questão. Tá certo? Beleza? Mas eu tenho mais uma questãozinha aqui para tratar com você. Visualiza aí comigo. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Gestão pública e gestão privada apresentam algumas convergências importantes, mas também diferenças significativas em decorrência da natureza e regime jurídico aplicável a cada qual. A respeito do tema, considere, vamos ver. Item 1. Os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são próprios da gestão privada, aplicando-se à gestão pública apenas de forma subsidiária ao princípio de interesse público. Errado, pessoal? A gente viu aqui que eficiência, eficácia e efetividade serve também para a gestão pública. Então, esse item aqui está errado. Se esse item está errado, o que a gente faz? Está correto que consta apenas em alternativa A, item 3, pode ser. Alternativa B, item 1 já era. C, 2 e 3 pode ser. D, 1 e 2 já era. E 1 já era. Bom, então a gente tem certeza de uma coisa, né? O item 3 está correto. Beleza, o item 3 está correto. Certo? E o item 2 tem que estar errado. Ah, por que o item 2 tem que estar errado? Eu vou te explicar por quê. Isso aqui é macete de prova, viu, gente? Macete de prova. Se você tem duas alternativas, é igual a mesma situação da questão anterior. Você tem duas alternativas. Eu não posso ter duas alternativas corretas, tá? Porque se eu falar assim, não, o item 3 está correto, então a alternativa A está valendo. Ah, mas o item 2 também está correto, então a alternativa C também está valendo. Não pode acontecer isso, ok? O item 2 tem que estar errado. O princípio da legalidade aplicável à gestão pública possui a mesma conotação aplicável à gestão privada, tendo maior prevalência na gestão pública. Bom, você não estudou isso aqui, mas já falo para você que está errado, porque a legalidade para um é diferente para outro, tá? Legalidade na administração pública é o seguinte, mesmo aquilo que não está escrito, está proibido, certo? Aquilo que não está escrito não está proibido na administração privada, então muda. Item 3. O cliente da iniciativa privada paga apenas pelos serviços que utiliza, enquanto o cliente da administração pública os financia através de tributos, mesmo sem usá-los. Isso está correto. É verdade, né? O cliente da iniciativa privada ele paga apenas pelos serviços que utiliza. Por exemplo, você adquiriu o meu curso, está pagando por esse serviço. Certo? Na administração pública, mesmo que você não utilize um serviço, você ainda assim estará financiando ele por meio de tributos. Por isso, a alternativa A está correta. Tá bom? Bom, galera, assim eu finalizo esse vídeo. Espero ter contribuído, ter ajudado aí com você, né? Para o entendimento do questionamento aqui dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade.
Grande abraço, bom estudo, a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu! Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Betim, seja para o oficial de apoio à saúde ou para analista de gestão da saúde, ok? Bom, e se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, tanto para nível médio oficial de apoio à saúde, como para nível superior, analista de gestão da saúde. Olha só, você vai ter acesso imediato. Assim que comprar o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. Teoria e questões comentadas no curso, material em PDF, tá? Bom, o valor do curso preparatório para oficial de apoio à saúde é de 297 por apenas R$ 197 ou 12 vezes R$ 19,65. Já para analista é de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link aliás, os dois links, tá? Tanto de oficial de apoio à saúde como analista. Você vai clicar no link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, tá certo? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online, é só você digitar lá a sua dúvida, o que você deseja, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Ó, já clica aí, já faz a sua matrícula no curso que você deseja, inicia a sua preparação. Grande abraço e até mais. Valeu!